Pessoal, boa noite. Vamos iniciar mais uma live hoje, nesta quinta-feira. Fico muito agradecido por vocês estarem participando, enquanto o pessoal vai entrando, para a gente poder fazer uma troca, um bate-papo super legal. Obrigado para vocês que já estão chegando. Nós vamos iniciar em instantes, né? Uma live, um bate-papo super interessante, super legal. Hoje nós vamos desconstruir alguns mitos sobre o yoga. Eu vou ter uma honra de receber a Vicky, uma amiga que eu conheci no passado agora, e espero poder contribuir muito enquanto o pessoal vem chegando. Vocês podem ir clicando aí também, convidando as pessoas que têm interesse em saber um pouco mais sobre yoga, desconstruir algumas ideias equivocadas e entender a importância hoje do yoga nos nossos processos terapêuticos. Por isso, já fico agradecido por vocês que já estão participando, para que a gente possa iniciar e fazer esse bate-papo super legal. Eu vou fazer o convite aqui para participantes também. Só um momento. Deixa eu convidar a Vicky para que a gente... legal aqui. Enquanto vocês vão convidando as pessoas, o pessoal vai chegando. Obrigado mesmo por vocês estarem participando. Olá. Olá. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Obrigado, pessoal, que está chegando, que está participando, e muito obrigado por você ter aceito o convite. Né? Toda semana eu tenho realizado algumas lives, sempre numa proposta de compartilhar conhecimentos, Vicky. E eu espero que essa noite não seja diferente, porque nós sabemos o quanto é importante, o quanto é terapêutico, né? Essa nossa fala, a proposta do yoga. Queria que você fosse apresentando, né, algumas pessoas que me acompanham, talvez não conheçam ainda quem é a Vicky. Eu tive a honra de conhecê-la ano passado e eu fiquei muito feliz em saber o quanto que você contribui de um modo tão profundo na mudança na vida emocional e humana das pessoas. Obrigado mesmo, mais uma vez, por você ter recebido esse convite e aceito esse convite. Prazer é meu, Everton. Inclusive, estava dando uma aula no seu espaço, né? Estou aqui ainda. Isso mesmo. Acabei de terminar uma prática e é um Uhum. prazer. A gente podia fixar aqui nos comentários sobre o que é a live, que as pessoas que entrarem vão entender. O que você acha? Ah, ok. Claro, claro. Deixa eu verificar aqui se eu vou conseguir fazer isso aqui, que é a primeira vez que eu... Deixa eu verificar aqui se eu vou conseguir isso. Como eu ainda não fiz, da próxima vez eu vou treinar aqui para me saber como que eu posso fazer isso, mas a gente vai falando sim, ao longo das lives, como que nós podemos fazer isso também, né? Qual que é a nossa proposta, qual que é o nosso tema, pode ser? Pode. Ok, fiz algum movimento aqui, só um momento. Então, quem é a Vicky? Vamos apresentando aí para as pessoas que estão chegando. Obrigado, pessoal, vocês que já estão participando. Hoje nós vamos desconstruir alguns mitos sobre o yoga e eu queria que a Vicky apresentasse para as pessoas que estão aqui chegando e participando e que vão participar ao longo dessa live. Bom, eu sou instrutora de yoga, né? Vai fazer 2 anos. Eu comecei a passar para frente, né? O que eu aprendi com a prática e tem sido maravilhoso para mim passar isso para frente. Eu pratico desde pequenininha por intuição, né? Eu lembro que eu praticava com uns 10 anos de idade, eu já fazia os movimentos em casa sem saber o que eu estava fazendo. Mas eu fui especializar mesmo tem uns 3 anos e foi um divisor de águas na minha vida, né? Então eu estou sempre estudando, sempre procurando entender melhor um pouco dessa filosofia que é tão rica, né, Everton? E tem ajudado tantas Muito, pessoas. sim. E o interessante é nós Como sabermos que hoje os profissionais, né? Os profissionais médicos estão indicando, né, muito a prática do yoga. Eu não sei se chega para você, pessoas, né, alunos que também estão sendo encaminhados por psiquiatras e outras especialidades,
Porque nós sabemos que isso hoje é fundamental, ou seja, é um conjunto de fatores, de tratamentos, não só medicamentos e psicoterapias, mas outras práticas integrativas, como o yoga, que facilita muito no processo de cura das pessoas. O tempo todo, né? Tá todo mundo precisando agora, principalmente nesse momento, né? De pandemia, acho que o mundo tá numa correria, né? O tempo todo, as pessoas estão Sim, correndo, e agora principalmente tá todo mundo muito ansioso. Então o yoga é um conjunto de técnicas, né, que ajuda a gente a encontrar um centramento maior e respirar e parar e entender que tá tudo dentro da gente, né? Às vezes a gente presta sim, tanta atenção lá fora que a gente perde o centramento, né? A gente perde o fio da meada, né? Porque aí vira um sim, caos lá fora e a gente não tá prestando atenção no que tem dentro. Então, o yoga ajuda a gente a perceber isso, a se conectar com o que tem dentro e não se deixar afetar pelo que está acontecendo fora, que hoje está uma bagunça, né? Está um caos. Então, tem que lembrar verdade. Hoje muito. potencializou muito, né, esse caos, que o que está fora tem evocado o caos que está aí dentro do ser humano, né? É o que eu percebo. Vicky, quais seriam os principais mitos que as pessoas carregam, às vezes alunos que chegam até você, ou pessoas que conversam, que conhecem você? Claro que eu quero contribuir com isso também, mas nas suas práticas já há alguns anos, o que você acredita que as pessoas carregam como mito sobre o yoga? Quais seriam as principais informações bem pontuais que você poderia compartilhar com a gente? Olha, eu acho que em primeiro lugar, a questão da religião, né? Tem muita gente que acha que o yoga está relacionado a alguma religião. Se você for católico, ou protestante, ou espírita, de repente você não pode praticar yoga, porque o yoga fala sobre hinduísmo, e as pessoas confundem tudo, né? Budismo, hinduísmo, yoga, e aí acha que está indo contra as crenças dele, se ele praticar o yoga. E não tem nada a ver, né? O yoga é uma filosofia de vida, né? Ela não vai contra nenhuma religião. Né? O yoga ele surgiu a partir do hinduísmo, né? Que é um sistema, é uma cultura, né? Não é uma religião o hinduísmo. O hinduísmo Uhum, ele originou algumas religiões, como o budismo e o jainismo, mas mesmo o hinduísmo ele não é considerado uma religião. Então a gente usa alguns arquétipos, alguns deuses do hinduísmo para poder falar um pouquinho sobre alguns pontos, né, que a gente quer explicar para ajudar na questão do autoconhecimento. Então a gente usa uns arquétipos, usa alguns deuses para uhum, exemplificar, né, essa cultura que é tão rica e isso às vezes confunde as pessoas, mas o yoga significa união. Então é uma união mesmo entre as religiões. Meu professor, inclusive, ele sempre coloca a Nossa Senhora lá no altarzinho dele, ele coloca outras figuras de outras religiões exatamente para desmistificar isso. Então, uhum, acho que um primeiro ponto que as pessoas confundem muito. entendi. É interessante que esses mitos que a gente carrega sobre o yoga, nós precisamos pensar que ele, além de ser uma prática milenar, como você bem explicou, ele não tem essa referência de trabalhar aquilo que é religioso nas pessoas, mas naquilo que nós acreditamos que algumas pessoas chamam de alma, do que é espiritual. E isso é um processo de evolução ao longo de toda a vida. E a prática do yoga, essa é uma forma que eu compreendo, Vic. Se eu estiver errado, por favor, poderia me corrigir, mas é uma forma que eu vou me conhecendo, não só pelas práticas, pelas atividades propostas, mas conhecendo os meus próprios limites, as minhas próprias potencialidades, que muitas vezes diante desse caos aí da vida, a gente olha muito para fora e quando a gente começa a conhecer os nossos limites, não apenas físicos, mas também humanos, psíquicos, emocionais e espiritual, o yoga, eu tive a experiência de entender que isso é um potencializador para a gente se conhecer ainda mais. É um pouco sobre isso também? Quando a gente desconstrói essa ideia de religião? Sim, sim.
você se observar como um todo, né? E não só como... Quando a gente fica muito fixo numa ideia só, né? Eu tenho que seguir essa religião, eu tenho que seguir... Tá tudo bem, né? No yoga a gente Sim, também aprende isso, aceitar que cada um tem um caminho, cada um tem um estilo de... uma linha de pensamento e a gente aprende a respeitar isso também, né? Começar a perceber o ponto de vista do outro. Mas a questão é você perceber que é tudo uma coisa só. isso. No fundo, é uma coisa só. É união entre tudo, é amor, né? Tudo, se Sim. você Tá for tudo ver, integrado, né? elas querem passar uma ideia, que é o amor. Sim, Né? sim. Nas suas práticas de yoga, qual seria o maior desafio para quem quer iniciar, né, uma prática? Eu não sei nada, eu tenho que fazer, o que que eu tenho que saber, o que que eu tenho que fazer, o que que eu não posso fazer? O que que você poderia dizer para as pessoas, para depois, né, a gente vai deixar salvo, compartilhando aí com outras pessoas? O que que é tão importante saber para quem quer iniciar o yoga e talvez nunca ouviu falar sobre o yoga? Então, para você fazer yoga, existe só um requisito. É você ter um corpo. Você tá vivo. Né? Você não precisa ser elástico, você não precisa ser forte, sabe? Você pode ser velhinho, pode ser novo, pode ser criança, né? Hoje em dia existe yoga até para criança. Sim, Então, não existe um requisito, né? Você precisa estar vivo para você praticar. Então, tem gente que acha que para você praticar você tem que ter um alongamento maravilhoso. Muito pelo contrário, a gente pratica yoga para poder melhorar a nossa elasticidade, o nosso alongamento. Tem gente que acha que precisa ser zen para praticar yoga. Né? Eu preciso ser calmo. Eu não sou calmo o suficiente, então eu não posso praticar yoga. Eu sou muito agitado. Então é aí que você tem que praticar mesmo. Né? Tem gente que fala, nossa, você nasceu para isso, porque você é calminha. Eu falo, gente, vocês não sabem, eu pratico yoga porque eu sou ligada no 220, então eu preciso praticar para eu poder achar a minha paz, né? Então é por sim, aí. sim. Quando você falou do yoga para crianças, eu tenho experiência de quando a minha filha, de 13 anos, ela teve a oportunidade de conhecer o yoga e, e eu percebi o quanto que na vida assim mesmo, daqueles anseios próprios de um estudante ali, né, na escola, que tem todas as suas exigências de atividades, de provas, o quanto que o yoga, a prática do yoga para ela foi fundamental para poder saber lidar com essas questões mesmo da pressão do dia a dia, de nota, de trabalho, de atividades. Então, assim, para aqueles que são pais e em algum momento podem ou estão participando aqui com a gente, eu sugiro muito, assim, se eu pudesse, sugerir para todos os pais, em algum momento, dar essa experiência para os filhos, eu não tenho dúvida, o quanto que eles vão crescer e desenvolver esses aspectos de um equilíbrio mais interno. Porque, na verdade, não é uma proposta enquanto os pais acham que os filhos têm que dar conta do mundo externo. Não adianta nada, nós estamos numa sociedade que também se apresentam diante desses desafios, dessas dificuldades, e aí quando eles se deparam com uma realidade super desafiadora, eles não estão suportando. E, ou seja, a partir do momento que eles têm ali todo esse conhecimento através de uma dessas práticas, que o yoga é uma delas, o quanto que isso facilita. Eu tenho né, essa experiência dentro da minha própria casa, por isso que também eu não tenho dúvida que compartilhar esse momento aqui desse conhecimento. Eu tive a experiência de fazer com vários professores, não só práticas, aulas experimentais, você foi uma delas, e eu não tenho dúvida o quanto que isso foi fundamental para encontrar muitas áreas de equilíbrio que eu não tinha. Ou seja, as práticas de yoga fez eu reconhecer alguns limites e algumas condições que eu percebi que não era possível, muito mais do que movimentos, do que elasticidade, mas é conhecer mesmo de fato aquilo que o meu corpo pode ir além do que aquilo que eu conheço, a partir de um estado que a minha mente também permite. Eu não tenho dúvida que todas essas práticas, todas essas experiências, e yoga é uma delas, facilita significativamente o nosso autoconhecimento. E eu tenho batido muito na tecla sobre isso,
Eu não consigo identificar um ser humano que pode passar por um processo de cura de várias doenças, não só as emocionais, se ele não se conhecer, se ele não conhecer o seu próprio limite. Porque quando a doença aparece no corpo, muitas vezes é a manifestação desse limite que a gente não está conseguindo identificar. E o yoga dá-nos essa possibilidade. Exatamente. E quando a gente mexe o corpo, né, no yoga, porque no yoga a gente costuma mexer o corpo para todos os lados, né? A gente Uhum, faz todos os movimentos possíveis. Muitas vezes a gente faz um movimento que às vezes a pessoa nunca fez na vida, né? Ela leva o braço para um lugar onde ela nunca levou, uma perna, sim, e aquilo ali encadeia, né? Mexe energeticamente ali, porque as pessoas elas vão armazenando as emoções delas no corpo, né? Às vezes sofre um trauma, algum bloqueio, alguma coisa em algum momento da vida e guarda aquela memória em alguma parte do corpo, né? Existem estudos que falam sobre isso. sim, Então, sim, você movimenta o corpo e aí você desbloqueia ali aquela região e alguma coisa acontece. Não é à toa que depois de uma prática, muitas vezes você vem um insight na sua cabeça. Você fala, sabe? E vem. E, e é assim, vai movimentando, então você vai desbloqueando e vai conhecendo os seus limites, né? É mágico. Você não precisa fazer sim. um movimento mais bonito, você não precisa fazer um movimento mais alongado, né? Não precisa de ser lindo, né? É você conhecer qual é o seu limite, o que, é que você consegue fazer Sim. com o seu corpo. Eu não sei, mas me faz pensar que é além da ideia de um movimento. O movimento ele faz parte da prática, mas ele não está num primeiro plano. Não é o movimento que vai fazer com que eu identifique de fato aquilo que o yoga me proporciona, né? Porque tem outras práticas como, né, em alguns momentos lá, seja uma prática de meditação, tem um nome que depois você pode compartilhar para nós quais são esses nomes que são mais usados, porque isso também assusta as pessoas. Ah, eu não sei esses nomes. Todas as vezes que eu pratiquei yoga, eu nunca me preocupei, nunca me fixei à ideia de que eu tenho que saber nomes, eu quero fazer, eu quero conhecer o meu corpo, eu estou ali para conhecer o meu corpo. Eu estou ali para conhecer a minha capacidade, não só corpo físico, mas o meu corpo interno também. Esse que muitas vezes a gente não consegue e nunca vai conseguir tocar. Mas quando a gente faz as práticas do yoga, as experiências e todas que eu tive, não tem dúvida que fez com que eu tivesse equilíbrios assim em situações muito, muito expressivas, momentos muito intensos, né? Eu sempre compartilho com algumas pessoas, não sei se com você eu já compartilhei, mas eu tenho muita dificuldade de situações de gritos, por exemplo, próximo de mim. De grito. E uma criança, gritos, né? De gritar o meu nome, aquela coisa de chamar gritado, não de falar alto, mas de gritos mesmo, principalmente choros e sons muito altos. E uma das experiências que o yoga me facilitou muito foi no nascimento da minha filha, o quanto que as práticas anteriores que eu fiz da minha última filha, agora nascida há 1 ano e 2 meses atrás, quando ela chorava em momento algum, não teve nenhum segundo, nenhum minuto nesse período lá próprio do nascimento de um recém-nascido, que aquilo me desestabilizou. Eu deixava que o som daquele choro entrasse de uma forma muito mais saudável e muito mais acolhedora, porque era a forma que ela estava lidando com o mundo. Já na primeira vez, na primeira filha, como eu não tinha praticado yoga, eu ficava internamente muito chateado, muito aborrecido. Ela me testava a todo instante. E não era culpa dela, era responsabilidade minha. Eu não conseguia. O quanto que isso, para mim, assim, além de várias outras situações da vida profissional e pessoal e familiar e afetiva, emocional, essa foi uma das assim mais significativas para mim. Porque um recém-nascido chora, é natural dele chorar. E o quanto que aquilo me fez bem, aquele choro me fazia bem, né? Então, eu não tenho dúvida que as pessoas que puderem ter em algum momento uma prática, uma aula experimental, né? Aqui em Pará de Minas, a gente, né, imagino você o quanto é feliz por ter professores tão competentes, os que eu conheço, a Marta, a Silva, o Ricardo, você, né, a Cacá, que nesse momento ela não pode estar dando aula, mas é uma também excelente profissional. Todos que eu conheço, eu não conheço profissionais que não sejam tão bons como vocês. Eu tive a experiência
Então, essa possibilidade que todos vocês nos dão, eu não tenho dúvida que isso facilita muito a gente fazer um processo de cura, mesmo que a gente não esteja doente. É, é muito lindo isso. Ah, você estava falando do yoga para criança, eu ia falar, depois a gente foi para outro assunto. É, eu acho muito importante, né? Eu fico pensando, se a gente tivesse tido isso na escola quando a gente era pequeno, né? Se a gente tivesse aprendido um Uhum, pouquinho do que a gente aprende no yoga quando a gente era pequeno, como seria diferente o mundo, né? Porque a gente muito. foi educado na escola a competir uns com os outros, E no yoga a gente desaprende isso, a gente aprende que não é sobre competir um com o outro, né? Não, não é um Que jogo, né? na vida o outro não precisa perder, né? A gente aprendeu isso na escola, infelizmente, né? Na educação física, jogando, sei lá, queimado para você vencer com seu time, outro time tinha que perder. Isso fica instalado na Sim, nossa cabeça. Então a gente não suporta ver o outro vencer, a gente se sente mal, né, gente? Tem que mudar isso. Então acho que quando sim. a Não é criança uma faz, competição, né? ela começa a colocar isso na cabeça dela e a vida dela vai para outro patamar. Eu acredito muito nisso. Sim. Porque É, o nosso sofrimento, eu acredito que uma das maiores raízes do nosso sofrimento é a comparação que a gente faz uns com os outros, né, Everton? sim, A gente sim, compara muito. E pra quê, gente? Eu acho que, realmente, a criança, ela cresce sabendo que ela pode ver a outra ali crescendo, vencendo, sendo linda, que isso não vai apagar o brilho dela, isso ali já vai mudar a vida dela. Então, muito, muito. parênteses. É claro, mas é isso mesmo, sabe? Hoje, em casos de ansiedade, de depressão que chega no consultório, Vic, eu não tenho números assim mensurados, mas a cada 10 pessoas que eu atendo, eu tenho sugerido 7, 8 pessoas para poder procurarem. É claro que ali é uma sugestão terapêutica natural, porque as pessoas, eu não quero tomar medicamento, mas não querem fazer algo para poder passar por esse processo de colocar para fora, como você falou, questões de medo, de bloqueio, de inseguranças, entende? Então, assim, é, ao mesmo tempo a gente faz esse papel, faz esse movimento, né? Quando eu acompanho psiquiatras que defendem muito a proposta de uso de medicamento para tratamento de depressão, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade, terapias, e hoje as práticas de meditação e de yoga. Hoje, esse conjunto de tratamento faz com que a pessoa reduza, talvez, em mais de 50% o tempo de tratamento, né? Aquele tratamento que levaria ali 2, 3 anos, e o quanto que reduz, eu tive casos, né? Eu tive um caso específico de uma depressão muito grave, de um caso de tentativas de desejos de autoextermínio, e quando psicoterapia, psiquiatria e yoga, essa pessoa, assim, quando ela começou a fazer, eu lembro de ter sugerido a essa pessoa praticar o yoga, isso deve ter uns 4 anos atrás, mas foi um processo de cura, um dos mais lindos que eu pude acompanhar em psicoterapia. Eu não tenho dúvida que o yoga foi assim, aquele foguete assim interno para poder trazer aquelas feridas que aquela pessoa estava perdendo o sentido da vida. Então, essa ideia, né, de desconstruir esses mitos que não podemos, né, porque tem a ver com religião, não, a gente tem que começar a amadurecer. Se é para um processo de cura, por que não? Né? Por que não? E o quanto que é natural, né? O quanto que é gostoso e natural e que não depende, né, como você disse, de nada que não seja de ter um corpo que deseja passar por esse momento, por esse movimento. Você teve algum Sim. caso, alguma experiência assim que foi significativa para você? Porque eu imagino que deve ter chegado, né? A gente até compartilhou isso ontem. De aluno que se curou, né? Eu tenho, Sim, sim. tenho. Caso de aluna que chegou, assim, com o máximo de ansiedade, tendo síndrome de pânico, né? Inclusive chegava na aula tendo taquicardia, né? Aí começava a relaxar e aí ia entrando. E devagar foi melhorando, assim. Hoje eu tenho uma aluna que relata, assim, que mudou mesmo da água para o vinho. Hoje consegue
se enxergar muito melhor, eu acho que principalmente é começar a explorar as suas próprias potências, né? Que Sim, perde o medo de mostrar quem ela é e o que ela quer manifestar nesse mundo, né? Porque às vezes a pessoa fica muito perdida ali, ela tem uma força, né? Todo mundo tem uma força muito grande aqui dentro do peito, que diz respeito à sua essência, né? E às vezes ela não consegue colocar para fora porque ela está olhando muito para o externo, ela está olhando muito para o que as outras pessoas estão fazendo, o que as outras pessoas estão pensando, e, e vai colocando as poeirinhas embaixo do tapete também. Tudo que ela, aquelas sim, sombras dela, medos, aqueles traumas, ela não quer olhar para eles. Então, vai acumulando aquilo tudo ali e vira uma bola de neve. Com a prática do yoga, a gente é obrigada a olhar para aquilo, a gente é obrigada a olhar para as nossas sombras e se reconhecer por completo. Não tem outra saída. A gente é obrigada a se aceitar do jeitinho que a gente é. E quando a gente faz isso, a gente percebe, a gente começa a se amar do jeito que a gente é mesmo. E aí a gente perde o medo de manifestar para o mundo a nossa realidade. Eu acho que é por sim. aí. E quando você está dizendo, me faz lembrar que tem muitas pessoas que têm resistências em falar numa psicoterapia. E o quanto que yoga você não vai externalizar na palavra, né? Mas você vai externalizar pelo seu corpo. E aí é o bonito disso. Porque vai ter pessoas que vão se adequar, vão se afinizar pela psicoterapia, porque elas precisam esvaziar pela palavra. Isso é importante, na psicologia a gente estuda isso. Mas tem aqueles, mas eu preciso de um tratamento, eu quero deixar lá o meu medicamento, às vezes eu quero me tratar de uma síndrome do pânico, esses transtornos mais comuns hoje, né? Para a gente tomar todo esse cuidado também, que precisa ser bem avaliado para saber, e não somente o Dr. Google que vai nos diagnosticando, e o quanto que o yoga ele vai trazer esse esvaziamento, como você bem disse, esse externalizar essas emoções, esses sentimentos, esses bloqueios, mas através do corpo, ou seja, o professor, né, vocês que são instrutores, professores de yoga, vocês não vão precisar escutar ali o trauma da pessoa, as dores. Claro que em alguns momentos pode até ser compartilhado, é claro, mas o quanto que essas pessoas que talvez, nossa, o que eu preciso fazer? Sabe um cuidado que eu sempre tenho dentro do consultório, Vic? É porque nós estamos percebendo a importância, sim, das religiões nas nossas, né, na nossa vida, na vida do ser humano, ao longo da história. Mas ela não está sendo suficiente, porque as pessoas estão continuando adoecendo. Se ela fosse suficiente, e aqui não é desmerecer nenhuma das religiões, nós não estaríamos doentes. Então tem uma coisa que é muito mais além do que a ideia religiosa que a gente carrega. E o yoga, quando a gente traz aqui essas propostas, é para complementar aquilo que a gente já busca na nossa religião, seja ela qual for, nos nossos meios de valores, de crenças. E o yoga é mais um natural, como você diz, de trazer uma condição do amor, da troca, de não competir, de conhecer aquilo que é de fato nosso grande centro, que é esse poder divino que cada um de nós temos. Então me preocupa muito quando no consultório, cada vez mais, um mundo moderno, atualizado, tecnológico, avançado, e diante de um cenário que as pessoas cada vez mais adoecem. Então, aonde que essa conta não está fechando? Porque senão, as religiões, todas elas, quaisquer que for, elas deveriam estar curando as pessoas. Mas não, ela é também um caminho de cura. É a religião, é religar, é ligar nós a um ser, a um Deus, àquilo que a gente acredita. Mas, e aí de repente as pessoas carregam essa ideia tão, às vezes, limitada, né? Uma crença tão, um preconceito, porque um dia alguém falou que yoga não é de Deus. Eu me recordo, não sei se você conhece, você deve ter ouvido isso, eu ouço isso, né? Enquanto cristão, sou católico, e não tem nada a ver com isso. Quando eu vi recentemente, né, faleceu o padre Haroldo, ele era um praticante, ele chamava de yoga cristã, e o quanto que isso fazia bem, ele morreu, se não me engano, com quase 100 anos. Eu queria tanto ter feito lá um curso com ele, mas não tive a oportunidade. E o quanto que eu fui percebendo que ali fazia com que aquela relação que ele utilizava pelo yoga, de uma conexão com Deus, mesmo sendo um padre, né? Eu costumo falar
a gente se conecta com Deus, né? Que é o Deus que está dentro da gente, né? A gente não Isso. segue, né? O yoga, como eu aprendi na minha escola, a gente não aprendeu, eu não aprendi com ninguém, sabe? A gente não tem um guru, uma pessoa que a gente segue, né? Uhum. Inclusive, eu como instrutora, eu não me coloco como superior ou como guru de ninguém, né? Porque o Uhum. que acontece? O seu guru, ele tá dentro, né? A gente aprende isso no yoga. Que o Deus, o seu Deus, ele tá aqui. Você que tem que se guiar. Você não pode se deixar guiar por ninguém, não. Ninguém vai saber Sim. o caminho que você tem que seguir, né? Você pode receber algumas dicas, algumas guianças, mas não alguém que vai te dizer a fórmula mágica de como você deve seguir a sua vida, né? Então, eu acredito muito nisso, que o Deus, ele está dentro, né? Não está fora. A gente tem que parar de procurar as coisas fora. A gente tem que começar a encontrar as coisas dentro da gente, né? O que você pode dizer dos principais benefícios assim que o yoga pode trazer para as pessoas que praticam, Vic? Além Olha, daquilo que nós já falamos, tem algo além? fisicamente, né? Assim, ele vale por um exercício físico, mesmo vale por uma academia, né? Então, vai construir um corpo mais forte, mais alongado, mais equilibrado, né? Ele vai trabalhar todos os seus órgãos, né? No nível interno também, né? Porque os movimentos que a gente faz, eles proporcionam uma massagem nos nossos órgãos mesmo, para regularizar todos os nossos sistemas, né? Hormonais, endócrino, circulatório, tudo, né? Todos os movimentos, eles melhoram as nossas condições físicas, né? E mentalmente, existem uma série de estudos, né? Que o trabalho com a respiração, ele traz mais presença, né? Ele traz, quando a gente medita e começa a deixar a respiração mais lenta e mais consciente, a gente desativa o nosso sistema simpático, né? E ativa o nosso sistema parasimpático, que é um sistema que está mais relacionado a um estado mais calmo, um estado mais tranquilo, né? Então, ele vai ajudar você a se desligar dessa correria do seu dia a dia, dessa ansiedade toda, né? Porque você vai começar a desacelerar. Então, isso é comprovado, Uhum. cientificamente, né? E energeticamente, né? Falei físico, falei mental, e energeticamente, né? Você vai estar procurando se conectar aqui com sua alma, com seu espírito, que é o que a gente já falou um pouquinho também, que é essa questão do seu Deus interior, da sua essência, você se conectar com o que tem dentro, com aquilo que você nasceu, com essa sua força interna que muitas vezes a gente deixa de lado por causa das experiências que a gente vai passando naquela vida, né? Então, essa conexão mesmo com o nosso interno. Entendi. E quando a gente consegue essa conexão, o quanto isso fica mais leve, quando você estava dizendo sobre, né, toda essa proposta das relações humanas, de não competição, e o quanto que é comum, além das comparações, esse vício de ter que dar conta de tudo, dar conta de todos, cuidar de tudo, ter que buscar aprovação, né? Me faz pensar na leitura que eu tenho dentro da psicologia, pelo que você está dizendo, o quanto que trabalha o nosso ego, né? O quanto que mexe, que diríamos não só fortalece, mas vai lapidando para que esse ego não seja um ego infantilizado, imaturo, orgulhoso, ora vaidoso, né, prepotente, porque às vezes a gente traz isso, mesmo nós que já praticamos o yoga e quem pratica, em alguns momentos isso é próprio da condição humana. A gente vai sim, em alguns momentos, trazer características lá de ser egoístas, ora no trânsito, ora em família, ora nas relações que nós temos, e essas práticas nos facilita trazer para esse eixo rapidamente. Eu percebo que os efeitos do yoga que eu carrego até hoje atualmente eu não estou praticando, mas é ter uma facilidade de voltar para o eixo mais rápido. Quando sai ali desse eixo interno, desse equilíbrio, eu não sei se é comum dos praticantes terem
capacidade ou possibilidade, mas se tem um efeito ainda que diríamos que está muito sedimentado a partir das práticas que eu já tive, e lembrando delas, é trazer para esse equilíbrio. E isso é desenvolver inteligência emocional, né, Vicky? Uhum. A questão do ego é muito relativa também, porque muita gente acha, isso é um mito também, né? Acha que quem pratica yoga, ela tem que se livrar totalmente do ego dela. Ela vai apagar o ego dela e vai se iluminar. Gente, não tem Não. como. A gente precisa do nosso ego para viver no mundo físico, né? A gente Sim. precisa. Então, é tentar achar esse equilíbrio. É você viver, né? Deixar a sua alma transparecer, né? Externalizar um pouco do que tem dentro, mas reconhecer que você tem um ego, você tem uma vaidade, você está no plano físico e você tem que aproveitar a experiência daqui, desse mundo, né? Que Sim, inclui sim. várias coisas que talvez não sejam tão iluminadas, né? E tá tudo bem, né? E aproveitar de um modo saudável, né? De um modo equilibrado, né? Então, muito mais do que... E aí me faz pensar, a analogia que eu faço é as práticas que o yoga oferece, o quanto que demanda equilíbrio. E aí a gente vai ativar internamente esse processo interno, além do físico, mas dessa dimensão psíquica, sentimentos, emocional, para a gente poder chegar com mais consciência a esse equilíbrio. Porque às vezes as pessoas nos procuram, né, pelo menos dentro do consultório, o que ativa a minha ansiedade, o que potencializa aquela situação que me traz desse desequilíbrio. Né? Então, me faz pensar que tem várias práticas, vários movimentos que nos exigem muito equilíbrio. Né? Porém, a gente está lá fortalecendo o músculo desse equilíbrio interno, desse equilíbrio emocional. É isso que também você pensa? Ai, deu Está uma me ouvindo? travada aqui no vídeo. Deu? Acho que Ok. Talvez seja pelas conexões. Hoje as conexões não estão muito boas, pelo menos aqui. Está ouvindo agora? mas eu tô te ouvindo. Ok, ok. Né? É, quando nós pensamos sobre esses mitos, teria alguma outra informação, até deixando já em aberto para as pessoas que tiverem alguma dúvida, quiserem me perguntar a Vicky, aproveita, que antes da gente terminar, a gente pode, quem sabe, ajudar algumas pessoas com algumas dúvidas que elas trazem. O que você acredita que seria assim fundamental para alguém que ainda tem dúvidas sobre as práticas do yoga? Né? Diante do que nós já falamos, fomos muito diretos naquilo que a gente acredita que da importância do yoga. O que você acredita que seria ainda complementar as pessoas que têm dúvida nas práticas do yoga? Olha, tem muita gente que vem perguntando que estilo de yoga que é, né? Que a gente pratica. Existem vários estilos, né? Várias linhas, né? Uma Qual que coisa é as que diferenças? Por que essas diferenças, Vi? Eu acho que vale a pena explicar, porque eu já pratiquei com vários professores e cada um tem uma linha. é. Bom, é importante saber que assim, o yoga clássico mesmo, que surgiu há 5 mil anos lá na Índia, não é o yoga que ninguém pratica hoje aqui no Ocidente, né? Uhum. O que a gente pratica hoje é um yoga com viés tântrico, né? Que é uma filosofia que veio um pouquinho depois, que é uma filosofia matriarcal, né? Porque o yoga clássico, quando ele surgiu, ele era um yoga onde você só tinha uma postura, que era a postura de meditação. Só os homens podiam praticar e só aqueles que tinham casta, né? E era um yoga que Hum, acreditava que o corpo, ele era um obstáculo para você atingir a iluminação, né? Para você se encontrar. E aí vem o Tantra, que acredita que o corpo é um instrumento para você se encontrar, né? Então, e aí ele valoriza a mulher, ele valoriza a energia do feminino. Então, essas posturas que a gente pratica hoje, todas vêm da filosofia tântrica. E a uhum. partir do Tantra, do Hatha Yoga, que é uma um estilo de yoga
que mistura um pouquinho de pranayama, que é um exercício de controle de respiração, algumas posturas. No Hatha Yoga, todas as posturas você tem que ficar no mínimo 5 respirações em cada uma, né? E aí tá, tem o Hatha, tem o Ashtanga, que é um outro estilo de yoga, que surgiu com um cara que chama Patabi Joyce, né? Ele dava essa prática para soldados e crianças, que ela é muito pesada, a prática que é considerada a mais pesadinha assim, do yoga, ela é bem física, né? É uma prática que do início ao fim são vários movimentos bem assim pesadinhos e todos os dias é a mesma sequência, né? Aqui em Brasília tem que dar o Ashtanga. E aí, o estilo que eu dou é o Vinyasa, que é mais ou menos um Hatha, tem um pouquinho de Hatha, mas a gente faz um flow na aula. Então, tem alguns momentos que a gente fica se movimentando. Então, a gente inspira e faz uma postura e exala o ar e faz outra. Então, é um yoga um pouquinho mais dinâmico. Tem momentos que a gente fica mais tempo na postura e o meu é bem livre. O Vinyasa Flow é uma modalidade bem livre. Então, cada dia aula de um jeito. A gente faz meditação, a gente faz pranayama, que é exercício de controle de respiração. A gente faz posturas. Então, cada dia de um jeito. Então, essas são as modalidades mais famosas. Tem o Iyengar, um yoga que usa muito bloco, que é um yoga mais para quem tem, às vezes, alguma limitação no corpo. Então, às vezes, para fazer uma postura, às vezes precisa de um bloquinho para ajudar a chegar a mão. Às vezes a mão não chega no chão, por exemplo, aí você coloca um bloquinho para ajudar, ou usa uma cordinha para chegar em algum lugar. Então, é um estilo de yoga do Iyengar. O que mais? Tem o Hot Yoga, né, que tá na moda também, aqui no Pará de Minas não tem, mas que é um yoga que você faz numa sala aquecida. E acho que é mais ou menos isso. Tem o Kundalini Yoga também. Tem vários, gente. Podia ficar falando aqui um tempo, mas acho que a Yara, não vai já estender muito. Entendi. A Yara diz assim, já ouvi dizer que no Ayurveda, executado errado pode provocar muitos malefícios do corpo físico, como câncer, desequilíbrio emocional. Você já ouviu falar desse processo? Olha, um pranayama executado errado. Câncer, eu não sei, se nunca ouvi falar de você ter um câncer, até porque não existe ainda uma comprovação que realmente causa um câncer, né? Mas assim, o pranayama, cada um tem uma indicação, né? Então você precisa ver o que você está buscando com esse pranayama, né? E procurar fazer uma orientação mesmo. De repente você faz ali de um jeito errado, pode ser que desencadeie algum desequilíbrio no seu corpo, mas eu não vou saber te dizer alguma coisa específica, não, né? Até porque a gente sempre faz bem certinho, assim, não tem muito erro quando você é guiado no pranayama, né? Existem vários, mas, por exemplo, o mais famoso, que é o Nadi Sodhana, por exemplo, que é aquele que você inspira por uma narina, solta o ar, solta pela outra, inspira, vai trocando. Não consigo ver como você pode dar errada, né? Tem que pensar aí o que poderia dar errado, Mariana, não sei. Sim. Perceber que a gente ficou desconectado. Eu queria que você tivesse dado dias de conhecer o seu trabalho, você está dando aula.
pessoal. Infelizmente, né? A gente teve um probleminha aqui de conexão, sinto muito, tá, pessoal? Acho que vamos terminar aqui só para fechar aqui a nossa live. Teve uma queda da conexão. Vamos aguardar a Vic só para a gente encerrar esse momento. Teve uma queda aqui, né, Vic? É só para a gente poder fechar. Tá me ouvindo bem agora? Agora eu tô. Sim? Aí a Marta falando. A Marta. Não procede. Obrigado, viu, Marta? Obrigado mesmo por você ter compartilhado, estar participando com a gente. Então, isso. Também, né? Eu admiro muito. Obrigada por estar aqui Muito. também. Eu também. Vic, eu estava finalizando só para você compartilhar com as pessoas quais os dias que você dá aula, onde que você está dando aula, para as pessoas também entrarem em contato com você. Como que está sendo aí suas atividades? Se tem particular, individual? Nesse momento de pandemia, a gente está tentando adaptar, né? Eu voltei agora, nessa semana, agora em junho, que eu voltei, estou voltando a dar para pouca gente de cada vez, para Uhum. não levar, então, de 3 em 3 pessoas. Estou dando aqui no espaço, estou aqui até agora, né? Aqui no Daimon, que é onde você atende também. Sim, Mas eu prefiro que entre em contato comigo, porque a maioria dos horários já tem 3 pessoas. Então aí, de repente, sim, tem que abrir outro, e aí a gente vai conversando. Como eu tô, esses dias eu tô mais livre, né? Porque lá na Oriente, que é a empresa também que eu costumo, antes da pandemia, eu passava minha tarde lá, né? Eu dava aula de manhã e à noite. Agora eu sim. não tô ficando lá, então eu tô mais livre para dar alguma aula fora desses horários de pico, né? Que é manhã e noite. Então entre em contato que a gente conversa e é Isso. isso. Dá, tem lá no Ótimo. São Luís particular. Ótimo. Pode só entrar em contato lá pelo direct no Instagram, né? Vic Vargas, não é isso mesmo? É isso. Vic, muitíssimo obrigado, tá? Minha gratidão de coração você ter aceito o convite. Não tenha dúvida que isso pode ter de fato contribuído para muitas pessoas. Obrigado às pessoas que participaram de coração, tá? Fico agradecido você ter aceito o convite lá no passado para estar participando aí desse projeto, desse trabalho que é em grupo mesmo, que é integrado, que é compartilhado no tratamento né, e não só emocional, mas de todas as condições da vida das pessoas. Então, obrigado mesmo, tá? De coração, por ter aceito esse convite. Obrigada a você, Everton. Prazer estar aqui, viu? Ok. Fica com Deus. Obrigado por ter disponibilizado ficar aí no espaço até agora, finalzinho da noite, tá? Você ter após a sua aula. Tenha uma boa noite, fica com Deus. Deus abençoe muito e que tenha ainda muitas práticas para ajudar de uma forma tão bonita a cura de muitas pessoas, que esse é um dos nossos propósitos também. Ok? Enquanto isso, a gente vai se curando com a cura das pessoas que nos procuram também, não é isso? Tá? Obrigada para todo mundo que assistiu também, mandou mensagem. Um beijo, Isso. boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Essa live vai ficar gravada e, quem sabe, através, né, de compartilhar com algumas pessoas algumas informações, não tenho dúvida que pode facilitar muito aqui as pessoas poderem entenderem melhor essas práticas e o quanto que elas são fundamentais hoje nos nossos tempos. Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Boa noite. Tchauzinho para todos. Tchau.